Oi, 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 amores e amoras! Como vocês estão? Tudo bem? Eu vou ter que ser bem rápido, que eu quero que esse vídeo seja curto. Eu sempre falo isso, mas tudo bem, vamos tentar, né, gente? Vamos tentar, que vale a intenção. Ó, começando já dizendo pra vocês que o meu esmalte, antes que vocês me matem porque vocês brigam comigo quando eu não falo do esmalte, o esmalte é Ana Hickman, New York. Eu nunca saio do vermelho, sempre vermelho, e eu resolvi inovar. Então o esmalte é Ana Hickman. Pra quem não sabe, eu amo coroas, né? Então eu tenho dois anéis de coroa, um bem curtinho de falange, esse aqui, grande de coroa. E a minha maquiagem, pra quem me acompanha no Instagram, viu que eu fiz uma maquiagem, um teste de maquiagem ontem, que tinha um roxo em cima com azul. E eu meio que gostei muito do azul e hoje resolvi passar azul. Tô de cílio postiço porque eu amo cílio postiço, é vício. Então vamos começar o tema. Eu quero falar hoje sobre sogra. Sogra. É um assunto que nem todo mundo quer ver, né? Não desliga, não desliga, não desliga. Prometo que vai ser legal, tá? Olha a luz. Ai, meu Deus, perdi a luz. Perdi. Ou voltou. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas experiências com as minhas sogras. E o próximo vídeo, ou algum outro dia, eu quero falar sobre tipos de sogra, tá? Por quê? Porque eu tenho uma ligação muito forte com as minhas sogras. Eu sempre sou apaixonada pelas minhas sogras. Eu não sei porque eu tenho uma coisa, um amor, uma paixão, uma coisa. Eu não sei se é porque quando eu tô com alguém, eu sou tão apaixonada pela pessoa que eu sou tão grata ao universo, a Deus, a mãe daquela pessoa, porque ela fez aquela pessoa maravilhosa com quem eu estou. Eu acho que é por isso, tá? Que eu amo minhas sogras, porque realmente é uma coisa assim que é de início já. Eu já vou conhecer minhas sogras, como se eu tivesse muitas, né? Como se eu tivesse tido muitas. Mas enfim, hoje é sexta-feira, dá um descontinho aí, tá? E assim, o seguinte, eu tenho uma ligação especial com as minhas sogras. Eu vou começar falando da minha sogra oficial. Porque dizem que sogra é pra sempre e tu só tem uma sogra na vida, que é aquela pessoa, a primeira pessoa da tua vida que tu casou, que tu teve um relacionamento estável e tal, blá blá blá. Então é o seguinte, eu tive a minha sogra e pra quem não sabe, eu fui casada com o pai da minha filha, fiquei muitos anos com ele, foram tempos legais e não tanto também, talvez. Mas enfim, e eu quero falar pra vocês o dia que eu fui conhecer minha sogra. Primeiro que eu e esse menino não, né? Que ele é um homem já, né? Então, eu e o pai da minha filha, nós éramos super diferentes. Mas assim, super, do tipo super mesmo, entende? Criação diferente, família diferente, gosto diferente, a gente era muito diferente. Mas a gente se amava enlouquecidamente e resolvemos estar juntos e superar qualquer coisa. Quando a gente começou a namorar, foi antes? Eu não sei, eu sei que, não, foi antes de começar a namorar, ele falou pra mim assim, tem 3 coisas que você precisa saber sobre mim. Aí ele falou, eu sou pobre, não tenho carro, minha mãe manda em mim. Eu falei, querido, esse negócio de pobre não tem nada a ver. Isso aí a gente conquista junto. E é legal, vamos, estamos junto e tal. O carro também, isso aí é consequência do nosso trabalho, de uma vida que a gente vai ter junto e blá blá blá. Esse terceiro aí até complica um pouquinho, assim, mas tudo bem. Né, gente, complicou um pouquinho esse lado aí. Eu não sabia a gravidade quando ele falou isso aí. Pensei, de certo ele tem hora pra voltar, eu também. Isso aí é meio normal, né? A gente tinha o quê? 21 anos, tá? Então, o que que acontece? É a primeira vez que eu fui conhecer... não. Quando eu fui conhecer minha sogra, eu já fui, assim... Ele falou pra mim que ela era uma pessoa de personalidade. Eu já fui, assim, feliz, já com aquele todo o meu pensamento sobre sogras, né? Pô, legal, a mãe do amor da minha vida, e, né? E blá, blá, blá. Só que, o que que acontece? Ela me recebeu assim, eu entrei, eu disse, oi, tudo bom? Dela,
Oi, tudo bem? Eu já... meu Deus, que medo, me tira daqui. Tá, daí o seguinte, a primeira coisa que ela me falou, primeira coisa, ela me falou o seguinte, eu só não vou falar o sobrenome dele aqui, tá? Mas quando eu falar, vocês associam qualquer sobrenome aí, tá? Ela falou o seguinte pra mim, tá? Olha, o meu filho tem sangue, o sobrenome dele, né? Vamos dizer assim, tem sangue Silva, tem sangue Silveira, tem sangue Oliveira, enfim. E essa raça, minha filha, é difícil. É canalha e ele já vai te trair. Já vou te avisar agora já. Se tu quiser desistir, essa é a hora. Eles são canalhas. Ele vai te trair. Daí eu já fiquei assim, ó. Meu Deus, eu quero ir embora. Me tira daqui. Sai, mundo. Eu quero descer. Eu fiquei apavorada, gente. Porque a segunda coisa que ela me falou foi a seguinte. Sabes que ele namorou a fulana, né? E a fulana era como uma filha pra mim. E eu pensei, essa é a hora de me jogar de algum lugar aqui. Vou sair daqui numa ponte e vou me jogar de lá, porque, né? Tem vida pra mim, não tem esperança pra minha vida. Não tem. E assim, gente, assim começou a minha relação com a minha sogra. A minha sogra, hoje ela mora no céu, porque ela faleceu no ano de 2011, 2010. E eu amava muito a minha sogra, de verdade. A gente no começo teve uma relação meio turbulenta e tal, pela diferença, assim, né? De diferença, assim, de costume mesmo, assim, né? E depois a gente criou um amor muito grande uma pela outra, assim. E o que que acontece? Eu sinto bastante falta dela, de verdade. Ela é uma pessoa incrível, assim, ela é uma pessoa... A pessoa mais autêntica que eu conheci na minha vida. A pessoa mais verdadeira. A pessoa mais verdadeira, mais autêntica que eu já conheci na minha vida, tá? Ela é aquela pessoa que tu não encontra por aí, tá? Não encontra em qualquer esquina. Ela era super, mega, hiper sincera. Não tinha nenhuma papa na língua. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia de como foi o decorrer da nossa relação, um dia eles foram me buscar em casa, que eu morava com os meus pais, ele morava, né, com a mãe dele e tal, e com a irmã dele, com o irmão. Enfim, ele morava com a família dele. E daí eles foram me buscar em casa, e eu acho que demorei alguns minutinhos, porque pra quem me conhece sabe que eu sou super atrasada. Eu cheguei no carro, e ela falou pra mim um palavrão super cabeludo, assim, ó. Meu Deus, gente, assim, ó. Pensa assim, a minha família não fala palavrão. Sério. E assim, a minha família é super assim... Não sei, é super diferente, sabe? Eles têm sangue alemão com italiano, a família do pai da Giovanna. Então eles são super, eles falam alto, eles são calóricos, não, como se fala? Eles são pessoas vibrantes, assim, eles são, sabe? Então foi muito choque pra mim, entende? Porque ela falava muito palavrão e na minha casa ninguém fala palavrão. Então eu fiquei muito assim, ó. Eu ficava assim, ó. Eu ficava chocada, gente. Então, assim, uma vez eu cheguei, olha pro galinho aqui, ó, galhos. Eu cheguei e ela falou assim, ó. Meu Deus, que demora! Tavas penteando os cabelos da... Então, eu tenho vergonha de falar aqui, né? Mas uma coisa bem engraçada. E ela sofria de depressão, né? Então, era bastante luta, assim, porque ela chorava muito e tal. E eu gostava de fazer a minha sogra rir. E assim, quando ela começava a chorar, a gente tava assistindo televisão, eu sempre gostava, eu sou muito grude, assim, né? E eu sempre gostava de estar perto dela, no colo dela, e ficava abraçando ela, assim, grudenta. Ficava do ladinho dela vendo televisão e ela, do nada, começava a chorar por causa da depressão. Gente, pensa numa pessoa que imita cachorro, daí eu ia pro chão
Imitava cachorro, imitava tudo pra ela rir. Tudo, eu fazia tudo, tudo, porque eu amava ouvir a risada dela, ver aquela risada gostosa, sabe? Era muito gostoso. Então, assim, no começo foi meio, né, meio assim, depois a gente se deu super bem. E engraçado que assim, ó, no meu casamento foi bem complicado, porque eu casei com o caçula, né, gente? O caçula, o neném da família. Então, ele era muito mimado, muito. Isso é assunto para os próximos vídeos sobre os tipos de sogra. Só que assim, eu vou contar um pouquinho da experiência. Eu casei e eu falei pra minha sogra assim, de super assim, de coração mesmo. Eu falei assim, sogra, eu quero te levar num salão, eu quero que tu se sinta maravilhosa. Quero alugar um vestido pra ti, vai ficar tudo comigo isso. Ela olhou pra mim. Eu não sei se ela encarou aquilo ali como uma crítica, eu não sei. Ela não gostou da minha sugestão. Ela olhou pra mim e disse assim, ó, se eu quiser, eu vou até de pijama pra esse casamento. Deu, imagina, a senhora que sabe, né? E, gente, no meu chá de panela, ela tava bem triste. Ela falou assim para todas as convidadas que ela não esperava que o caçula dela fosse casar tão cedo, que ela não queria que ele casasse, que não era da vontade dela, que ela não estava feliz com isso, né? Que ela, claro, que queria ver o filho feliz, mas ela não estava contente com isso. Porque ela achava que ele ia ser o filho que ia ficar cuidando dela. E ele casou e saiu de casa e aquela coisa toda. No dia do meu casamento, gente, ela entrou, ela foi do jeito que ela quis e, enfim, isso aí eu não me meti, ela né, tinha as coisas dela. Ela foi de cachecol, de lã, e ela entrou sem um sorriso no rosto. Ela não deu um sorriso. Ela entrou, parecia que ela estava entrando num velório. Eu tenho a filmagem, ela entrou até com o bico meio pra baixo, assim. É complicado, né, gente? Foi um pouco complicado pra mim, né? Mas eu tenho muitas histórias dela pra contar, porque ela tem muita história legal. Ela tem uma história de vida sensacional. Infelizmente ela não tá aqui, mas assim, ela tem muitas histórias legais e eu amava escutar as histórias da família dela, de quando ela era pequena, de como ela trabalhou na roça, de como depois ela fazia doces, ela foi confeiteira e olha, gente, era uma pessoa que tinha muita história, dava um livro, as histórias da Dona Arli. Já revelei o nome dela aqui. Então, assim, foi bem complicado, bem turbulento o começo. Uma vez ela me contou, bem no começo do namoro, ainda tava me acostumando com o jeitão dela. Ela me contou que ela tava no mercado, eles trabalhavam no mercado, e que alguém falou pra ela que tinha um rato em algum lugar. Não era no mercado, em casa, sei lá, em algum lugar assim. Que ela ficou tão brava que ela pegou o rato pela cauda, e ela espatifou o rato na parede. Daí eu fiquei assim, bacana, bacana isso aí, hein? Já sei que não posso abrir minha boca muito aqui, que eu tenho medo, né? Mas, gente, ela era incrível. Tem várias, eu poderia ficar 1000 minutos aqui falando dela e falando das minhas experiências com ela e com as minhas outras sogras, né? Que eu tive 2 depois dela e são umas fofas, umas queridas que eu amo muito. E no próximo vídeo eu vou fazer a continuação desse vídeo, tá? Falando sobre os tipos de sogra e sobre essas duas sogras que eu tive depois e que são fofíssimas e que merecem muito ter um espaço no meu vídeo porque elas são maravilhosas. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham rido. Não, rido não. Rido não. Rido fica feio, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve no meu canal. Me acompanhe nas redes sociais e dá um joinha aí, tá bom? Um beijo, bom final de semana.